Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Hoje nós vamos expor o Salmo 31, 32, 33 e 34. Espero que você tenha feito uma boa leitura, que você tenha tido uma boa noite de descanso e oro para que seu domingo seja uma bênção. Mas antes de nós expormos, vamos falar um pouquinho com Deus, vamos falar um pouco com o nosso Senhor para começarmos bem o dia juntos. Amém? Senhor, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado por essa noite de descanso que o Senhor nos deu. Senhor, nós reconhecemos que tudo que temos vem de Ti e que nós somos alvos da Sua graça, Senhor. Não porque merecemos ou recebemos tudo que temos, não porque somos bons ou melhores daqueles que perecem. É porque fomos alcançados pelo Teu amor e por Tua graça. Então nós reconhecemos e somos gratos por isso, Senhor. Pai, que o nosso dia seja um dia de paz, um dia de entendimento e clareza, que possamos te entregar um dia de adoração, mais um dia de adoração, respondendo com nossas vidas, Senhor Jesus, a quem Tu és. Obrigado, porque o Senhor não desistiu diante da cruz. Pai, muito obrigado por ter enviado Teu Filho, por ter enviado Teu Espírito para nos guiar nesse dia. Que possamos ter esse entendimento e andarmos na luz da Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido, abre o nosso entendimento para a leitura, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos lá. Nós começamos com o Salmo 31, que é um salmo de Davi, e ele fez isso como uma composição musical mesmo, e ele começa dizendo que ele se refugia no Senhor, e ele começa pedindo ao Senhor que não permita que ele seja humilhado. Ele vai pedir isso mais do que uma vez nesse salmo. No verso 5, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Interessante que, se você reparar aqui, entre muitos salmos que nós vemos na boca de Jesus, esse é um dos salmos que vemos na boca dele na hora de sua morte. Ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mostrando o quanto Jesus usava os salmos para falar e para se comunicar. É importante que nós possamos valorizar os salmos dessa maneira, ao ponto de colocarmos em nosso vocabulário suas falas, em nosso entendimento e pensamento, seus raciocínios, para pensarmos como esses santos homens de Deus que viveram e que agradaram ao Senhor, tendo um bom exemplo e aprendendo a falar com o Senhor. É isso que temos enfatizado todos os dias de exposição. Verso 14 do 31, ele diz: eu, porém, confio em Ti, Senhor. Eu digo, Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Muito interessante como o salmista sempre coloca a confiança do futuro, do sustento, nas mãos do Senhor. E aí, no verso 17, ele vai dizer: não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti. Pois os ímpios sejam humilhados e calados, fiquem no Sheol. Ele fala aqui, Sheol, ele vai falar sobre sepultura, profundeza, morte, né? Interessante o quanto o salmista pede ao Senhor que ele não permita que ele seja humilhado. E muitas pessoas, elas têm um entendimento, às vezes até elas pensam que isso é contraditório ao que Jesus está dizendo, né? Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, que o cristão deveria gostar de ser humilhado. Ninguém gosta de ser humilhado. Inclusive, não há bênção nenhuma para quem é humilhado. A frase, os humilhados serão exaltados, não é uma frase bíblica. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a humilhação é uma provação, é uma dor ser humilhado. E ninguém ganha nada em ser humilhado só por ser humilhado. A promessa está para aqueles que a si mesmos se humilham no propósito de matarem seu orgulho e parecerem mais com Jesus. É assim que Paulo diz aos Filipenses, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, mostrando que todas as humilhações de Jesus na cruz não foram alvos de pessoas poderosas, mas foi feito por um homem poderoso que abriu mão do seu poder para nos salvar. Então há muita virtude em se humilhar, mas o salmista está pedindo ao Senhor que não permita que os outros me humilhem, ou seja, que eles me persigam, que eles me matem, que eles me tratem como um cão. Então nós não queremos ser humilhados. Você pode orar por isso, sim. O Senhor, não permita que eu seja humilhado no meu trabalho, não permita que eu passe por mais situações assim, mas sempre que tiver uma oportunidade, que você lembre que ser humilhado de graça não traz benefício nenhum, mas se você a si mesmo se humilhar, você está fazendo como Jesus fez e seguindo o conselho do apóstolo Paulo. Mas vamos lá, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e cujo espírito não há engano. E vamos dar só uma pausa no verso 1 e 2. E eu queria muito que você se sentisse bem-aventurado essa manhã, porque aqui está falando de você. As suas transgressões foram perdoadas, os seus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus, e o Senhor não atribui culpa a você. Então, se sinta bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Você é mais do que feliz, porque isso se aplica a você. Verso 3. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos no dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças foram se esgotando como a seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Ele está mostrando os efeitos de um pecado oculto, de quando nós não confessamos o nosso pecado. O efeito é devastador no interior do homem. Ele falou assim que os ossos dele estavam secando, ou seja, ele estava sentindo uma depressão, uma opressão gigantesca, até que ele decidiu abrir a boca e confessar o pecado dele e deixar de sentir essa pressão de todo que estava pressionando o interior dele. O 33, ele continua chamando as pessoas a cantarem ao Senhor. Ele começa a dizer, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Lembrando que também, todas as vezes que você ler a palavra justo no Antigo Testamento, isso se aplica a você, porque você foi feito justo pela justiça de Cristo. Isso é a justificação. Ou seja, no perdão, tenho repetido isso, quando o Senhor morreu, ele perdoou seus pecados, ou seja, quitou sua dívida diante de Deus, mas não só perdoou sua dívida, mas também te justificou. O que é ser justificado? Ele atribuiu crédito a você. Que crédito? O crédito de Cristo. Então você não pode viver uma vida cristã a vida toda se sentindo uma pessoa suja, uma pessoa indigna. Isso é negar a obra de Cristo na cruz. Eu sei que às vezes a gente quer ser humilde e nós falamos, não, mas eu não sou justo, eu não sou bom. Se você está dizendo isso a respeito dos seus méritos, está tudo certo. Mas continuar se autodenominando alguém justo, alguém que não merece, é você não reconhecer o que Jesus fez por você. Por nossos méritos, por nossas obras, não merecemos nada mesmo. Mas Jesus nos fez justo, Ele nos fez justiça. Ou seja, nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça a fim de encontrar misericórdia em tempo oportuno. Quem entrará no monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas. Por que você tem mão limpa? Porque Jesus limpou suas mãos. Então que você viva nessa consciência. Verso 6 do Salmo 33 diz, pela graça do Senhor foram feitos os céus, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, das profundezas faz reservatórios. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se estabeleceu. Aqui ele está parafraseando o Gênesis, né, a criação. Verso 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Nós somos nação santa. Às vezes a gente fica tentando atribuir isso a uma nação física, mas é complicado uma nação toda fazer de Deus o seu Senhor. Mas nós, igreja, somos nação santa, povo escolhido, adquirido para Ele, propriedade dEle, somos sacerdócio dEle. Então que nós possamos entender que nós somos bem-aventurados. Que essa consciência, repito, invada o teu coração no dia de hoje. Verso 16, Salmo 33. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã a esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam esperança no seu amor leal. Não coloque a sua esperança na tua força, na quantidade de dinheiro que você tem. Eu estou parafraseando. Coloca a tua esperança no Senhor. Verso 20 vai dizer, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Último salmo dessa manhã, Salmo 34. Aqui é quando Davi escapa, se finge de louco para escapar de um rei filisteu. E ele, agradecendo depois ao Senhor, verso 4, eu destaquei, ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, e o rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra.
Interessante isso, né? Ele fala, este pobre homem, ele se reconhece como alguém comum, e depois ele diz que o anjo do Senhor não acampa só ao redor do rei, é de todos aqueles que o temem. Ou seja, a livramento que ele viveu, ele quer encorajar todos a acreditarem que podem viver também. Tanto que ele vai dizer aqui no verso 8, provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Verso 18 ele vai dizer, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Verso 20 ele vai dizer, ele protege, aí de novo aqui, é um salmo messiânico. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Né? Essa é uma promessa para Jesus, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas hoje eu quero destacar a tônica de todos os salmos que nós lemos. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós não podemos viver uma vida cristã debaixo da culpa. Nós não podemos viver uma vida cristã sem crermos na palavra e crermos que fomos perdoados de nossos pecados. Não é bom para um cristão viver a vida toda se martirizando por conta dos seus erros, ou culpando pessoas, ou achando que a culpa tem alguma função de santificação. Não tem. A culpa só te levará a um próximo pecado. Se sentir sujo só te levará a mais sujeira. O sujo, suje-se ainda. O que vai te livrar do pecado é você crer na obra de Jesus Cristo na cruz e aceitar que Ele te perdoou de todos os seus pecados e te justificou e que a relação com Ele está completamente restaurada. Você não precisa se relacionar com Deus com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque o medo pressupõe castigo e quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Então que você possa nesse dia se alegrar no Senhor e saber que você é o bem-aventurado em cujo o Senhor não encontra culpa. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.